Olá, boa tarde. O meu nome é Jorge Esteves, sou coordenador científico da licenciatura em Osteopatia no Instituto Piaget. Estamos aqui hoje no Piaget para falar sobre as manipulações de impulso, ou seja, as manipulações de alta velocidade e baixa amplitude para a coluna cervical. O objetivo desta sessão, no fundo, é dar-vos uma pequena demonstração de algumas das técnicas, aplicação portanto, da técnica não baseada no modelo posicional de disfunção somática ou de lesão, por exemplo, o modelo Friat, mas o modelo como é utilizado em algumas escolas do Reino Unido. Falaremos um pouco também das indicações e contraindicações e processo de tomada de decisão, processo de raciocínio clínico em relação à aplicação destas técnicas. Espero que a sessão vos seja útil. Começamos então por abordar, portanto, as indicações das manipulações de impulso. As manipulações de impulso estão indicadas em percas de mobilidade articular, portanto, no caso da cervical, restrições de mobilidade articular ao nível das facetas articulares, mas são também utilizadas, no fundo, na modulação de dor, para reprogramar, de certa forma, o sistema nervoso central. Existe alguma evidência que a manipulação de impulso não afeta apenas, digamos, não tem apenas efeitos ao nível periférico, mas também ao nível mais central. E uma outra questão que é importante ter em conta é o sistema endocannabinoide, ou seja, a produção de endórfinas e, portanto, outras substâncias cannabinoides pelo sistema nervoso que ocorrem com a manipulação de impulso. De certa forma, muita gente tem, digamos, quase que viciada na técnica de impulso e às vezes convém perceber um bocadinho porque é que isso acontece. No fundo, existe um bem-estar para muitos doentes associado a, digamos, ao estalido, portanto, à libertação que acontece após uma técnica de impulso. Portanto, a primeira questão, no fundo, as técnicas de impulso não são uma panaceia para todos os problemas musculoesqueléticos ou outros relacionados, portanto, com problemas musculoesqueléticos, mesmo que sejam problemas viscerais. É importante ter em conta realmente a utilização da técnica, é importante que consideremos a aplicação, portanto, de uma técnica digamos, quase que uma mala de ferramentas que o osteopata tem à sua disposição. E é importante pensar que os osteopatas, embora muitas vezes se fale de osteopatia estrutural, osteopatia funcional, osteopatia visceral, no fundo existe uma osteopatia e existem diversas ferramentas que o osteopata tem à sua disposição e que devem ser utilizadas de acordo com o quadro clínico e de acordo com, digamos, a escolha do próprio paciente. Portanto, não é algo que deve ser, no fundo, digamos, peço perdão pelo termo, quase que impingido ao vosso paciente. É importante que realmente seja também negociado e que o paciente considere, portanto, a aplicação da técnica. Isto é, no fundo, um consentimento informado. Portanto, a aplicação das técnicas portanto, é determinada pelo vosso processo de raciocínio clínico. É importante, particularmente na região cervical, tendo em consideração contraindicações, portanto, bandeiras vermelhas, mas também tendo em consideração bandeiras amarelas, portanto, relacionadas com problemas psicossociais e, portanto, digamos, a presença de uma disfunção, uma disfunção somática ou lesão osteopática, ou que queiram, digamos, o conceito que vocês utilizem para diagnosticar o problema, e, portanto, existe algo que é manipulável e, portanto, decidir, no fundo, qual é a abordagem mais apropriada. Devemos então começar por considerar, portanto, as contraindicações, neste caso absolutas, às técnicas manipulativas, portanto, de alta velocidade na região cervical. A primeira de todas, e como vocês veem no fundo no topo da lista, é a falta de consentimento, é a falta de diagnóstico, é a falta, digamos, da vossa competência clínica para fazer a técnica.
Portanto, embora a técnica possa eventualmente ser indicada, digamos, uma falta de consentimento, uma falta de, digamos, de diagnóstico ou, digamos, uma certa incompetência da parte do osteopata deverá ser considerada como uma contraindicação. Para além disso, temos outras situações a ter em consideração, como sejam os sintomas, por exemplo, uma dor excessiva, um quadro agudo que faça, digamos que, a aplicação da técnica é extremamente difícil ou impossível, mas também outras condições sistémicas ou patológicas, por exemplo, osteoporose, fraturas, deformidades, tanto ósseas, problemas tanto neoplásticos, tanto problemas neurológicos, por exemplo, compressão da cauda equina ou uma compressão, portanto, medular, problemas vasculares, por exemplo, nesta área bastante importante, por exemplo, o problema de insuficiência da vértebra, portanto, da artéria vertebral, mas também, por exemplo, doentes que tenham diabetes ou doentes que tenham, portanto, uma pressão arterial bastante elevada, são contraindicações absolutas, ou doentes com a arteriosclerose são, portanto, contraindicações absolutas à manipulação de alta velocidade, à manipulação de impulso na região cervical. E é importante termos em consideração que não basta fazer um teste, por exemplo, no caso de insuficiência da artéria vertebral, não basta fazer um teste posicional e, no fundo, termos um teste posicional negativo e imediatamente considerarmos, pronto, é negativo e como tal posso fazer, portanto, posso aplicar a técnica. A anamnese é fundamental, tanto para, portanto, termos uma prática segura e eficaz, e nessa anamnese existe uma série de riscos que têm que ser eliminados, e os riscos, portanto, de doença cardiovascular vêm, portanto, no topo das vossas prioridades, devem ser considerados e considerados muito bem. E para além, portanto, dos problemas vasculares, temos também problemas, portanto, ligamentares, por exemplo, hipermobilidade articular ou doentes com, portanto, artrite reumatoide devido à instabilidade articular do complexo cervical superior, são contraindicações absolutas às técnicas de impulso. Digamos, falamos um pouco, das contraindicações, que não são mais do que as bandeiras vermelhas, mas existem também as bandeiras amarelas, e dentro dessas bandeiras amarelas, que estão associadas a problemas psicossociais, têm a ver, por exemplo, com a dor crónica, com a incapacidade crónica, com situações de medo e de ansiedade ou depressão. Por exemplo, existem muitos doentes que, embora a técnica seja a mais indicada no tratamento do seu caso, digamos, um certo medo em relação à técnica cervical, devido ao risco associado, tornam, portanto, a situação numa contraindicação da aplicação da técnica. Portanto, é importante termos em consideração que não é apenas a patologia, não é apenas, portanto, as bandeiras vermelhas que se devem ter em consideração, mas também os problemas psicossociais. E dentro deste âmbito de uma questão muito mais psicossocial, biopsicossocial, é importante pensarmos que muitos pacientes, tanto de certa forma, dependem da técnica de impulso, e muitas das vezes portanto, voltam ao osteopata para terem a mesma técnica, portanto, ao menor, portanto, ao aparecimento de sintomas muitas vezes menores. É importante que nós, digamos, existe, portanto, um preconizar, portanto, de uma educação importante e, digamos, que estimulemos um pouco, portanto, a educação, portanto, o princípio de vida ativa e exercício e não uma dependência de uma técnica de impulso. Portanto, um dos conceitos que é comum, portanto, que é central na osteopatia é o conceito da disfunção somática, embora, portanto, o conceito seja extremamente debatível em relação à sua validade. É um conceito, é uma forma de diagnóstico, não é algo que deve ser rígido, mas é algo que, no fundo, vos vai guiar no vosso processo de raciocínio clínico.
E no fundo, como sabem, a disfunção somática tem vários critérios que vão mudando ao longo dos anos. Este é apenas um, o START, que tem a ver, portanto, com a representação dos sintomas, a sensibilidade ao toque, a assimetria, a restrição articular e a alteração tecidular ao nível dos tecidos. Em relação à assimetria, é algo que na demonstração que se segue não é considerado, porque hoje em dia, digamos que há um fugir um pouco do diagnóstico posicional, porque é algo que é extremamente não é fiável, não tem validade suficiente para ser considerado. Portanto, de um ponto de vista crítico, não faz tanto sentido, na minha opinião, continuarmos a usar os conceitos posicionais de lesão, de assimetria, mas muito mais tanto das questões tecidulares, da palpação, da qualidade do movimento, e não tanto da posição de estar rodada à direita ou rodada à esquerda. Em termos de processo de raciocínio clínico, da aplicação das técnicas, no fundo temos, como vos falei inicialmente, uma mala de ferramentas com várias técnicas, e dentro dessas técnicas temos técnicas diretas, técnicas de tecidos moles, técnicas de mobilização articular, técnicas energéticas musculares e também, portanto, as técnicas de alta velocidade, e depois temos técnicas funcionais, técnicas indiretas, que incluem técnicas funcionais, técnicas posicionais de Jones, cranianas e, por exemplo, técnicas de libertação miofacial. Outro tipo de intervenção que é importante ter em consideração, atenção, o tratamento osteopático não deve ser um tratamento só passivo, portanto existe no fundo prescrição do exercício, existe no fundo, digamos, uma consideração da questão biopsicossocial e acompanhamento e educação que é fundamental, portanto, no tratamento osteopático. E a evidência demonstra cada vez mais que numa série de quadros clínicos, incluindo a lombalgia, que o processo de intervenção multimodal é, digamos, o mais eficaz de todo. Portanto, a dependência apenas de um tipo de intervenção reduz um pouco a eficácia, e o sucesso do tratamento. Em relação ao impulso em si, não existe hoje em dia qualquer tipo de evidência que demonstre que um tipo de, digamos, uma manipulação e rotação, a combinação ou a sequência de determinadas alavancas e vetores seja mais ou menos eficaz. Para a aplicação da técnica, e como vos disse anteriormente, não vou considerar portanto, a parte da simetria, portanto, a parte do diagnóstico posicional. É importante considerarmos vários vetores, várias forças, várias alavancas a ter em consideração para ter, portanto, aplicar uma técnica de impulso, portanto, na região cervical, o mais segura e mais eficaz possível. Portanto, digamos, o bloqueio articular que se pretende, não é um bloqueio articular completo, mas é uma tensão, digamos, articular, uma tensão ao nível da articulação que se pretende manipular, é no fundo conseguida com, digamos, uma inclinação lateral e uma rotação, portanto, no sentido contrário, ou seja, se quando incluímos, digamos, uma inclinação lateral para a direita, a tensão ao nível articular é atingida com uma rotação no sentido oposto e vice-versa. Portanto, se começarem com uma rotação, por exemplo, uma rotação à esquerda, digamos, essa tensão articular é depois atingida com uma portanto, uma inclinação lateral para o lado oposto. Existem depois uma série de outros fatores, uma série de outras alavancas e forças que possam ser aplicadas no fundo para que a técnica seja mais segura, mais eficaz possível. Isso inclui flexão-extensão, uma compressão anteroposterior, por exemplo, uma compressão lateral, mas também, portanto, no fundo, digamos, um deslize anterior-posterior ou, portanto, lateral. Em termos de alavancas, a primeira alavanca é decidida, no fundo, tem a ver muitas das vezes digamos, com a vossa preferência, tem a ver com o quadro clínico, tem a ver muitas vezes com a dor, portanto, nesse quadro clínico, de que lado é que se consegue manipular. A direção portanto, a direção do impulso é, no fundo, a mesma direção da primeira alavanca, ou seja,
Se decidirmos que, portanto, queremos fazer uma manipulação em inclinação lateral, portanto, a primeira alavanca será essa inclinação lateral, seguida de uma rotação com uma alavanca secundária. Portanto, as alavancas secundárias, no fundo, são feitas em qualquer direção ou modificando determinados fatores, mas nunca são, no fundo, a direção, nunca são o componente final, portanto, do impulso. Portanto, o que vamos fazer, vamos falar um pouco de seguida e seguido de algumas demonstrações nos vídeos, tem a ver com, portanto, com uma região cervical média, portanto, ao nível da C4, C5, e vamos começar por demonstrar e falar um pouco sobre a manipulação de impulso com a rotação com uma alavanca primária, com uma alavanca principal. Temos que ter em contacto realmente o ponto de contacto, portanto no pilar articular, o aplicador, no fundo, portanto, é o dedo indicador, as alavancas a serem utilizadas, a qualidade, não a quantidade de movimento, mas a qualidade de movimento que está disponível, e ter em consideração também que, no fundo, identificamos o nível correto a ser manipulado. As outras, tanto alavancas, têm a ver com a rotação, inclinação contralateral, flexão, extensão, compressão, e no fundo o que se tenta fazer com as alavancas secundárias, no fundo, continuar a testar a qualidade de movimento, continuar a testar, digamos, a chegar a um ponto em que vocês não atingiram um bloqueio completo da articulação, mas atingiram algo que sentem que existe uma tensão suficiente para de seguida se fazer um impulso de alta velocidade com o máximo de eficácia possível e com, portanto, um desconforto menor para o paciente. Okay? Portanto, o que vamos neste pequeno vídeo, podem verificar uma manipulação em rotação, portanto a alavanca principal em rotação e portanto com a alavanca secundária, portanto em inclinação lateral e portanto com todas as outras. Portanto, contacto no pilar articular. É importante a vossa posição, primeiro alavanca em rotação, não até ao máximo, mas até que atinge uma certa tensão, e depois uma inclinação lateral com alavanca secundária e seguida de flexão, extensão, compressão e o impulso. Neste caso não havia uma manipulação, não havia, digamos, uma lesão, portanto o impulso não é um impulso fictício, não aconteceu e não se tentou chegar, digamos, a uma tensão articular que produzisse esse próprio impulso. É o mesmo tipo de técnica, mas tanto filmada do lado oposto, para terem no fundo a noção tanto do contacto com o paciente. Portanto, aqui chamamos a atenção da posição da mão. Portanto, posição do braço, o impulso será para uma C4 nesta direção. Rotação, inclinação lateral, flexão, extensão, compressão. Sempre sem perder portanto, a alavanca primária. Alternativa, no fundo, a alternativa à manipulação em rotação, como alavanca primária, é, portanto, uma manipulação com portanto, uma inclinação lateral, como essa, portanto, alavanca primária. Portanto, aqui vê nesta imagem, portanto, a direção da força como alavanca primária. Existe, portanto, não na área da osteopatia, mas na área da fisioterapia, existe literatura que fala neste tipo de manipulação, deste tipo de, digamos, de abordagem, como upslope ou downslope gliding. Portanto, qual é o objetivo que se pretende com a manipulação? Se há abertura, digamos, da faceta articular do mesmo lado, no caso da manipulação com a alavanca primária em rotação, ou se o objetivo é a abertura, digamos, da faceta articular do lado oposto, do lado contralateral, como é no caso
desta manipulação com a alavanca primária em inclinação lateral, portanto tentar, digamos, desbloquear o lado oposto em vez de tentar desbloquear o lado ipsilateral que se atinge no fundo com a manipulação em rotação com a alavanca primária. Portanto, mais uma vez um pequeno vídeo com a demonstração dessa técnica. Mais uma vez, contacto, posição do osteopata é bastante importante, porque no fundo existe uma rotação, digamos um pivô à volta desta inclinação lateral, rotação com alavanca secundária, flexão-extensão, acumulação de forças na área e quando o osteopata sente que está num ponto exato e é o momento exato de fazer um impulso, falo o mais rapidamente possível. Subindo um pouco mais, portanto, passamos da parte da cervical média, portanto, e digamos, a diferença entre uma cervical média e uma cervical, uma C2 ou uma C6, C7, tem a ver com a direção do impulso, que no caso da C2 será para, portanto, no lado do olho contralateral e no caso de uma C6, C7 será na direção do ombro oposto, por exemplo, para uma manipulação com rotação com a alavanca primária. No caso da articulação da C0, C1, portanto, o movimento mais complexo aqui em que se pretende que a articulação seja, em que a manipulação seja o mais segura, o mais eficaz possível, portanto, causando o menor tipo de dano que seja possível portanto, ao doente. Aliás, dano aqui, atenção, se houver qualquer tipo de contraindicação absoluta, a manipulação nem sequer é considerada. Portanto, o impulso, portanto, a alavanca primária, o impulso é um impulso em rotação e, digamos, é um impulso que acontece se imaginarem, por exemplo, o movimento da passagem da bola no rugby, em que é feito, no fundo, para trás, no fundo, este tipo de movimento, no fundo, a rotação, esse tipo de manipulação de impulso com rotação, tanto na C0, C1, digamos que dá para visualizar, é mais ou menos isso. Portanto, é uma técnica de rotação, mas com uma rotação mínima. Portanto, aqui vem o ponto de contacto na parte posterior do occipital. Okay. O aplicador, em termos de aplicação, portanto, o osteopata, portanto, esta parte da mão e a parte, portanto, do indicador está em contacto com o occipital. A primeira alavanca, portanto, a alavanca primária é em rotação, portanto, em que o osteopata aplica portanto, um pouco de rotação até que sente, no fundo, uma tensão, portanto, nos tecidos, nessa mesma zona, e a alavanca secundária, no fundo, é a inclinação lateral, até que se sinta uma tensão na articulação. Portanto, de seguida, uma vez, portanto, a alavanca primária sendo em rotação, a alavanca secundária a inclinação lateral, depois existem os pequenos ajustes que são feitos, basicamente com um pouco de flexão-extensão. E porque é que se o faz? No fundo falo para diminuir o máximo possível a extensão nesta área. Portanto, algo que se deve evitar é, no fundo, uma rotação em extensão e a razão pela qual se deve evitar isso tem a ver, no fundo, com a anatomia da artéria vertebral, portanto, na área e, no fundo, aquele, digamos, contorno, aquela, digamos, volta que a artéria vertebral dá, portanto, na área. Portanto, todas estas, digamos, alavancas que são secundárias são, no fundo, aplicadas para se diminuir, no fundo, qualquer tipo de dano na área e, portanto, fazer com que a técnica seja o mais segura, mais eficaz possível. Okay? Portanto, temos aqui, nesta imagem, portanto, a direção do impulso, portanto, para cima, como vos falei, portanto, se pensarem, visualizarem como é que a bola do rugby é passada, que é passada para trás, no fundo, a direção do impulso, a direção rotatória, desta forma. Okay? Mais um pequeno vídeo demonstrando, portanto, a aplicação portanto, da mão e, digamos,
a aplicação da técnica. Portanto, verifiquem o posicionamento da mão do osteopata, a posição, postura, portanto, a última técnica que vamos falar, que vamos abordar hoje, portanto, é a técnica para a C1, C2 e, como sabem, em termos biomecânicos, portanto, o movimento que existe a este nível é o movimento rotatório, portanto, a maior parte da rotação na coluna cervical vem realmente da C1 a C2. Como tal, a direção, portanto, a alavanca primária e a direção do impulso é em rotação. Mais uma vez, é uma técnica que requer algum cuidado devido, portanto, à anatomia da artéria vertebral. Portanto, alavanca primária em rotação, portanto, introduz-se rotação, portanto, até que cerca no fundo, existe ainda algo que ainda está disponível em termos de movimento, portanto, até sentir uma certa tensão nos tecidos, portanto, essa tensão sente-se no ponto de contacto da mão do osteopata. E a alavanca secundária, no fundo, portanto, algo que permite que não exista, no fundo, uma rotação excessiva, ou seja, a rotação, portanto, o único movimento que existe realmente é a rotação. A alavanca secundária não é mais do que algo que evita, portanto, que não vos deixe ir para além do que é possível. E se não tiverem o cuidado, realmente é muito fácil fazermos uma rotação excessiva desta articulação. É também importante termos em consideração que, para além da rotação e para além desta inclinação lateral, que no fundo a cervical esteja em flexão. Pelo menos cerca de 45 graus. E porquê? Mais uma vez tem a ver com a anatomia da artéria vertebral, portanto, com a anatomia portanto, da área. Portanto, mais uma vez, existe, digamos, aquela sensibilidade em termos de posição antes do impulso e portanto, o impulso em si. Antes do impulso, o que se pretende realmente é chegar àquela situação em que vocês conseguem sentir uma certa tensão dos tecidos debaixo, portanto, do vosso aplicador, portanto, na vossa mão. Portanto, direção do impulso, como podem ver aqui, é portanto, um impulso em rotação, portanto, como vos disse anteriormente, portanto, a alavanca primária principal em rotação, a inclinação lateral é, portanto, utilizada para minimizar, no fundo, qualquer potencial de dano na área. Portanto, e, para terminar, mostro-vos um pouco, portanto, a manipulação em si. Portanto, flexão mantida, rotação, definir a inclinação, no fundo, para limitar o movimento, acumular, portanto, as tensões dos tecidos e o impulso, no fundo, é o impulso para o lado oposto, o impulso em rotação. Espero que esta apresentação vos seja útil. Mais uma vez, chamo a atenção, como fiz, portanto, no vídeo anterior, da importância do raciocínio clínico, da importância de avaliarem o vosso paciente de uma forma o mais completa possível, de considerarem realmente a aplicação da técnica não como uma panaceia que resolve todos os problemas do vosso paciente, não algo que o doente, digamos, está à espera que tem que ser feito, mas algo que realmente tenha razão de ser. Portanto, é importante que no caso das manipulações de impulso tenham muitas das vezes, por vezes, a coragem de dizer ao vosso doente que, embora seja algo que eles querem, que é algo que eles, portanto, no fundo, seja o grande objetivo da consulta, por vezes não é indicado ou mesmo portanto, possa estar contraindicado. É importante, no fundo, termos esta capacidade de dialogar com o paciente e que, no fundo, sejamos o mais seguros possível. Muito obrigado e até breve.